Hello, lindonas! Boa noite! E vamos com mais uma live por aqui hoje, né? Nossas lives são sempre de segunda, às 20 horas. Sempre com um assunto sobre moda, sobre estilo. E hoje nós vamos falar sobre como ter o hábito de se arrumar todos os dias. E você tem o hábito de se arrumar todos os dias ou fica um pouquinho na preguiça? E eu resolvi trazer esse assunto, né? Trazer esse tema de live, porque no final de semana eu falei sobre isso, né? Sobre ter o hábito de se arrumar. E foi algo que vocês se identificaram muito. Recebi alguns directs de meninas falando que aquilo que você falou foi pra mim, né? Que eu estava me deixando, e através disso que eu ouvi aqui, né, vou tentar melhorar. Sejam muito bem-vindas, as meninas que estão entrando. Gente, hoje eu vou falar um pouco mais devagar, fazer a live até um pouco mais rápida, porque eu não estou com a garganta muito boa, tô com uma inflamação fortíssima, que já está indo aí para 7 dias. Estou um pouco melhor agora, mas ainda tá incomodando bastante, tá? E nós vamos falar sobre isso hoje. Então vamos lá. Como ter o hábito de se arrumar todos os dias? Me conta já aqui no chat se você é uma pessoa que tem esse hábito ou se tem dificuldades. E se você tem dificuldades, continua nessa live, porque você vai aprender aqui alguns meios de fazer disso um hábito, uma rotina pro seu dia a dia, tá? E o primeiro tópico que nós temos aqui é: faça um compromisso com você mesma. Por quê? No final de semana eu coloquei que eu passei em frente ao espelho, eu me olhei e eu tava bem assim desanimada, né? Devido a essa condição da minha garganta. Então eu não passei uma semana assim tão boa, mas mesmo assim os dias que eu atendi cliente e tal, eu me arrumei, atendi, gravei vídeo essa semana também, mesmo ruinzinha. E no sábado, que eu fiquei mais home aqui, né, também não ia sair, eu estava tão desanimada, tão desarrumada, e eu me olhei no espelho e falei assim: gente, mas como eu tô acabada. E eu decidi que não era aquela mulher que eu queria ser, que eu poderia ser melhor do que aquilo. E eu falei: amanhã eu vou acordar, eu vou me arrumar, eu vou passar o meu dia bonita, não vou passar o dia desse jeito como eu passei hoje. E no outro dia eu acordei, me arrumei, tomei um banho, fiz uma make, coloquei o meu melhor vestidinho pra me ficar na minha casa, preparei o meu almoço. Olha só como que se arrumar te motiva, né? Eu não gosto muito de cozinhar de domingo, mas eu já aproveitei que eu me arrumei, falei: já vou cozinhar aqui, fazer o meu almocinho, já preparei uma mesa, né? Então tá vendo como que a forma como você se veste também vai refletir no seu dia a dia, como você vai se comportar? E às vezes a gente fala: ai, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, né? Só de me arrumar eu já me senti com uma autoestima melhor. E eu já, automaticamente, já fui fazer as coisas, dei uma organizadinha no que tava desorganizado. E depois já fui preparar um almocinho mais especial pro domingo. Agora, quer dizer, se eu acordasse e passasse o dia todo de pijama, hoje é domingo, vou ficar de pijama, automaticamente, gente, o nosso subconsciente já entende que você quer passar o dia no sofá, né? O dia no sofá, ou então o dia na cama. Então você precisa tomar essa decisão por você mesma. Faça um compromisso com você mesma. Não, até aqui eu me vesti dessa forma, mas agora eu não quero mais me vestir assim. Se olhe no espelho e diga pra você mesma: eu posso ser melhor que isso. Diga aqui comigo nessa live: eu posso ser melhor que isso. Escreve aqui nos comentários: eu posso ser melhor que isso. Se você está assistindo essa live depois, não conseguiu assistir ao vivo, deixe nos comentários aqui embaixo: eu posso ser melhor que isso. Porque quando você pronuncia isso, você compromete consigo mesma. E automaticamente você já vai tentar melhorar. E se comprometa a realmente tentar melhorar. E se possível, no mesmo dia. No meu caso, eu resolvi fazer no outro dia, porque já estava mais pro final da tarde, né? Quase de noite. E eu não ia sair no sábado. Então, só tomei meu banhozinho, coloquei meu pijama e ok, também não estava muito bem. E é outro tópico, né, que a gente entra aqui. Às vezes você não está bem. E um dia você não está bem, é normal. A gente
A nossa vida é cheia de altos e baixos e às vezes a gente passa por certas situações que a gente não está bem. Mas um dia você está mal, tudo bem. Agora, quando você faz isso uma sequência de dias, né? Hoje eu não tô mal, hoje eu tô mal, amanhã eu tô mal. Aí você passa a semana inteira mal, quando você vê, você passa 15 dias mal, quando você vê, você tá 15 dias mal arrumada, mal-humorada, mal consigo mesma, né? Como é que você vai gostar de quando você olha, do que você vê no espelho, se você não cuida da sua imagem, né? Então, se arrumar é um hábito que pode ser aprendido. Tanto é que na consultoria eu trago vários exercícios para minhas clientes tornarem isso um hábito de todos os dias, né? Um compromisso. Eu levo elas a ter um compromisso com aquilo para que quando elas finalizarem a consultoria, elas realmente consigam seguir sozinha, sem precisar da minha ajuda, elas realmente façam um compromisso com elas mesmas de continuar, de manter essa mudança. E nunca é tarde, né? Às vezes você fica assim, né? O que te atrapalha também? As desculpas. O que é a desculpa? Eu não tenho roupa, então eu não posso me vestir bem. Eu vou emagrecer. Eu tô muito gordinha, então eu não posso me vestir bem. Eu não tenho tempo. Se você for parar pra analisar, a gente vai ter muitas desculpas e nós vamos ter muitos contratempos. Como eu sempre falo aqui pra vocês, tempo não é uma justificativa. Por quê? Porque o tempo depende de uma organização sua, da sua rotina, da sua vida, dos seus afazeres, para que você tenha tempo pra... a gente geralmente não dá conta de tudo, mas pra tentar ao máximo, né? Organizar a sua agenda e ter isso como prioridade. Que quando você tem como prioridade, independente do tempo, você vai fazer, né? Agora, quando você tem isso, se der, eu me arrumo. Se der, eu vou bem arrumada trabalhar. Se der, eu separo a roupa pra mim ir melhor na igreja no final de semana. Se der, eu vou. Se der, eu faço. A gente não se compromete com aquilo. Então, provavelmente você não vai dar, né? Porque você já deixou claro pro seu subconsciente que se não dá, tudo bem. Então, quais são as desculpas que você tem dado para continuar se vestindo como você se veste? Para continuar se vestindo relaxadamente? Porque do mesmo jeito que arrumar, né, se cuidar todos os dias, se arrumar para o seu dia se torna uma rotina, andar desarrumado também se torna uma rotina. Porque você entra no relaxo, você fala assim, hoje eu vou assim mesmo, aí você vai um dia. Aí quando é no outro dia, você fala, hoje eu tô com preguiça, aí você vai mal arrumado de novo. No outro dia você fala, hoje eu não tive tempo, hoje a criança chorou, hoje eu tinha que fazer comida. Cada dia você vai inventar uma desculpa, porque não é a sua prioridade. Agora, quando você coloca isso como prioridade, você se organiza para que você consiga realmente atingir esse objetivo, né? O que a gente já entra no próximo tópico aqui, que é, vai anotando aí, se você tem papel e caneta, comece mais cedo. Por quê? Porque às vezes a gente tem o hábito de pensar assim, o meu compromisso é 8 horas. Então, quando for 7h40, eu começo a me arrumar. Vai dar tempo de tomar banho, se arrumar, arrumar o cabelo, fazer uma make leve, escolher o look em 20 minutos? Não vai. Por mais que você seja rápida, não vai. Então, você precisa começar mais cedo. Tirar uma prioridade do seu dia para isso, né? Eu entro 8 horas no serviço, mas para me arrumar, se eu vou desarrumada, eu acordo 7. Se eu for arrumado, tem que acordar 6h30? Tem que acordar 6h30. Pra tornar isso um hábito. No começo vai ser difícil? Vai. No começo você vai ficar com sono, vai ficar xoxa, capenga, né? Pensando, será que eu vou? Às vezes você vai estar cansada, mas o look vai estar pleno. E vai te animar pro dia. Se arrumar, te motiva, né? Quando você olha no espelho e você gosta daquilo que você fica motivada. É igual quando a gente se arruma e recebe um elogio. Quando você recebe um elogio, você fica feliz, né? Você fala assim, poxa, né? O meu esforço valeu a pena. Mas se arruma independente dos elogios. Então, você precisa também começar mais cedo. Então, aqui a gente já falou. Quais são as desculpas? Você já identificou qual é a desculpinha que você tem dado para estar mal arrumada? Vamos identificar para que a gente possa, podar elas, tirar essas desculpas do seu vocabulário. E
o primeiro e principal, faça um compromisso com você mesma, para que você continue, faça disso uma rotina. E o próximo é foque nos seus objetivos. O que é focar no seu objetivo? É entender o porquê você quer mudar. Por que você quer andar bem arrumada? Por que isso vai ser uma prioridade para você? Por que isso é importante? E dentro disso, nós podemos ter vários aspectos e aspectos diferentes também. Pode ser que para você se arrumar seja importante porque você é solteira, às vezes você ainda é solteira, né? E se você é solteira, realmente tem que ser importante para você se arrumar, né? Porque se você às vezes quer encontrar alguém, pode ser que também o seu objetivo seja porque você quer ser promovida no seu local de trabalho, então você quer se arrumar melhor, ou então você já tem uma colocação legal lá no seu local de trabalho, mas às vezes você não está sendo respeitada, você não está sendo vista, você não está sendo ouvida. E nós temos duas maneiras de lutar. A gente pode lutar com as palavras para ser ouvida, para mandar, para desmandar, e a gente pode lutar também com o nosso posicionamento. E a roupa, a forma como você se veste, também faz parte do seu posicionamento. Então, se você se posicionar visualmente, se posicionar verbalmente, com orientações, com aquilo que você tem a dizer para sua equipe, se torna muito mais fácil. Porque, de certa forma, você já está posicionada visualmente. Me diz você já teve alguma chefe que você olhou e falou assim, poxa, mas anda desse jeito, quer falar de mim, quer me orientar aqui como eu tenho que me vestir no trabalho, mas nem ela se veste bem, né? Às vezes você já foi a pessoa que disse isso e hoje você está sendo a pessoa que não está ouvindo isso, mas que estão falando isso de você. Então, a gente precisa focar nos nossos objetivos, né? O porquê, né? Ou às vezes você que é mãe, tem seus filhos, né? Quantas às vezes clientes que eu pego assim, né? Atendo, que elas falam pra mim, Keila, eu não tive um ensinamento de como vestir bem. Por que ela não teve um ensinamento? Porque a forma como nós nos vestimos, geralmente nós vamos ser primeiramente, a primeira pessoa que vai nos ensinar a nos vestir é a nossa mãe. Que é o meu caso. A minha mãe é uma mulher que está sempre impecável, arrumadinha. Por mais que seja um look simples, minha mãe não sai de qualquer jeito. Ela tem o hábito de já na hora de dormir, separar a roupinha dela do outro dia, deixar a bolsinha, tudo do trabalho dela pronto. Pra hora que ela acordar, ela já levantar, se preparar, a roupinha dela tá ali e ela ter tempo de ir arrumadinha. E minha mãe sempre trabalhou em trabalho simples, tá? Minha mãe sempre teve trabalho simples e ela sempre foi arrumadinha, sempre foi bem cuidada. Por isso que eu falo pra você que não é desculpa, né? Não é desculpa. Porque às vezes você fala assim, mas meu trabalho não merece. Mas não é sobre o seu trabalho, é sobre você. Não é sobre a empresa que você trabalha hoje, não é sobre só o cargo que você tem hoje, mas é sobre os seus objetivos. Nós temos que nos vestir para onde nós queremos chegar e não para onde nós estamos. O grande erro das pessoas muitas vezes é se vestir só para onde está hoje. Mas qual é o seu objetivo? Você quer continuar onde você está hoje? Você está sendo respeitada e ouvida onde você está hoje? Nós temos que nos vestir para onde nós queremos chegar e não só para onde nós estamos. Porque isso vai fazer toda a diferença, né? A forma como as pessoas te veem, como as pessoas te tratam. E isso a gente vê até na simplicidade do dia a dia. Experimente lá no postinho de saúde de qualquer jeito, para você ver como vai ser seu atendimento. Gente... Ou você ir mais bem arrumada, seu atendimento vai mudar. Por quê? As pessoas, sim, elas vão te tratar melhor se você estiver mais bem vestida. Experimenta. Vai lá em algum lugar pra você falar assim, será que aquilo tá falando é isso mesmo? Mas vai em algum lugar que você já foi maltratada e você tava mal vestida. Vai bem vestida e vê se o seu tratamento muda. Porque as pessoas nem vão lembrar, às vezes, quem você é. Mas de você estar muito mais bem arrumada. E eu falo isso porque eu já trabalhei com público e eu já vi muito isso acontecer, tá? Então, a forma como você se veste, ela diz ao mundo quem você é. É o seu posicionamento. A forma você quer ser bem tratada? Quer portas abertas pra você? Então, você precisa se vestir para isso, para ter portas abertas, precisa se vestir para ser bem tratada, para que as pessoas te vejam de forma diferente. Como você quer ser vista pelos outros, né? Então, aqui, o nosso próximo tópico é foque nos seus objetivos para que você realmente se sinta mais motivada. E o
o nosso próximo tópico, já caminhando aqui para o nosso penúltimo, é que quem se veste bem, se sente bem. Parece um clichê, mas é real. Porque quando você se veste bem, você recupera a sua autoestima, a sua autoconfiança, o seu amor próprio. Eu sempre falo aqui pra vocês, você não é capaz de amar ninguém se primeiramente você não ama a si mesmo. A palavra de Deus fala assim, ó, amar o seu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus disse isso? Porque ele estava querendo dizer assim, se você tem que se amar primeiro, muito, você é uma pessoa que se ama muito. Então, assim como você se ama muito, ame o próximo também. E às vezes, você não tá se amando. Então, como você vai ser capaz de amar outras pessoas? Ai, Keila, o que tem a ver a forma como eu me visto com o meu amor próprio, com me amar? Quando você se cuida, você se olha no espelho e você gosta daquilo que você vê. Agora, quando você não se cuida, às vezes você tem até dificuldade de se olhar no espelho. Às vezes você é aquela pessoa que nem tem espelho em casa. Gente, eu não sei como as pessoas conseguem viver sem espelho, porque eu sou uma pessoa assim que tem espelho em todo lugar. Na minha casa que tem espelho aqui na sala, tem no quarto, tem no banheiro, todo lugar que a gente vai tem espelho. Por quê? Porque quando você se olha, né, até se você estiver mal arrumado, você vai olhar e falar, gente, tô mal arrumado, preciso melhorar. Agora, se você não se vê, nem visualmente, né, porque às vezes a gente olha assim e a gente não consegue ter a visão que a gente tem no espelho como um todo. Até pra você ver o seu look inteiro, pra você olhar, ver se ele tá coerente com aquilo que você quer, ver se as peças estão combinando entre si, se as cores estão fazendo sentido. Então, eu já quero deixar aqui de orientação pra você. Se você não tem um espelho na sua casa, coloque isso como a comprinha de emergência. Compre um espelho, mas não compra qualquer espelho não, pequenininho, que é só pra ver o rosto. Não é isso. Compre um espelho, não precisa ser aquele enorme, mas um espelho que dê pra você se ver por inteiro. Pra você começar a se olhar, ver o seu look, ver se você gosta do que você está vendo. Ai, Keila, mas e se eu identificar que eu não gosto muito? Não precisa se deprimir. Aí você vai buscar melhorar. Buscar se vestir melhor pra você se olhar no espelho e gostar realmente daquilo que você está vendo, né? E quando você se veste bem, você se sente bem, porque automaticamente você se olha e fala, nossa, como eu tô bonita. É o que eu falei, se você coloca um pijama, você manda uma mensagem pro seu subconsciente que você quer voltar pra cama. Por quê? O pijama é pra dormir. Quantas mulheres que passam o dia todo de pijama? Às vezes o seu marido sai de casa, você tá de pijama, quando ele volta, você tá de pijama. Você não lavou um cabelo, ai, mas eu corri o dia inteiro, e isso e aquilo. Mas assim, minha amiga, você tem que se ajudar, né? Às vezes você fala assim, ai, meu marido não me elogia, só reclama, chega a casa tá toda limpa. Tudo bem, não que você tem que deixar a sua casa. Mas assim, tenha prioridades, cuide da sua casa, mas também cuide de você. Faça o que dá. Ah, às vezes não deu pra deixar a casa toda limpa como eu gostaria, um brinco, né, que dá pra comer no chão. Mas deu ali pra você passar um paninho, dar uma organizada mais ou menos, né? E aquele dia sobrar um tempinho pra você ir lá, se cuidar, tomar um banhozinho, né? Se ele saiu, às vezes ele te deixou dormindo de pijaminha, mas quando ele volta pra casa, ele quer que você recebe ele de forma diferente também. Vai lá, toma seu banho, passa um perfume, passa um batonzinho, um blushzinho pra dar uma carinha de saúde. Às vezes esse homem sai, tá com o cabelo pra cima, ele volta, você continua com os cabelos pra cima. Aí depois você vai falar assim, ai, mas o problema é meu marido. Não, minha linda, às vezes o problema é você. Às vezes o seu marido não te elogia, não te vê com outros olhos, porque você é que está guiando os olhos dele a te ver sempre mal arrumada. E os homens, eles são diferentes das mulheres. As mulheres são sentimentais. Então, pra nós, é importante o quê? Que os nossos maridos olhem pra nós e nos elogiem, né? Aí você tá bonita, eu gostei do seu cabelo. Ou, às vezes, o seu marido, ele pode não dizer, mas só o olhar dele, você já sabe que ele quer te elogiar. Às vezes o meu marido me olha de uma forma que eu falo, ai, amor, pode dizer que eu estou bonita. Ele, ai, nem espero te dar um elogio. Fala, ai, você demorou demais. Mas a gente, só no olhar da pessoa, principalmente quem é casada, né? Quando nós somos casados, a gente entende mais só no olhar a pessoa. Você tem essa sensibilidade maior, né? Por conta da convivência. Você vai entender que ela tá te achando bonita, que ela está querendo te elogiar.
Então você quer ser elogiada, você quer ser vista, se cuide. Porque também é difícil a gente elogiar uma pessoa que não está bem, não tá bonita, não tá arrumada. Ai, Keila, mas eu tenho que estar assim o tempo todo. Às vezes a gente não vai conseguir estar o tempo todo, mas a gente tem que se esforçar ao máximo que a gente conseguir, né? Porque senão também vira uma rotina estar sempre relaxada, com os cabelos pra cima, desarrumada. Vira uma rotina você nunca fazer uma unha. Ai, Keila, eu não tenho dinheiro pra ir num salão. Tudo bem, faz você na sua casa, né? Aprende, entra no YouTube, vê como faz, compra um esmalte. Um esmalte, gente, menos de 5 reais você compra um esmalte. Ah, mas tem uns mais caros. Tudo bem, compra o mais barato. Aí às vezes você fala assim pra mim, ah, mas eu não tenho a melhor roupa. Se vista com o que você tem até você adquirir o que você precisa. Porque às vezes você não tem também, porque você não se dá prioridade. Você prioriza comprar as coisas para sua casa, comprar as coisas pro seu filho, fazer só uma viagem. Não que isso não seja importante, é importante também. Só que às vezes você também precisa se priorizar, olhar mais para você de forma diferente e ver que é possível. Às vezes também você é aquela pessoa que só quer sair, né? Só quer sair, ou então só quer comprar um docinho, toda hora tá comprando um docinho, tá comprando uma coisinha aqui, outra ali. E sempre que você vai comprar um look, você fala, ai, não tenho dinheiro pra comprar look. Só que você tem dinheiro pra outras coisas. Então, às vezes, não é porque você não tem dinheiro. Às vezes, você não tá, né, dividindo o seu dinheiro de forma coerente. Então, pra você nunca sobra. Porque você não trata como prioridade. Você sempre trata na sobra. Se sobrar, eu faço. Se der, eu faço. Só que aí, às vezes, seu filho chega pra você e fala, ai, mãe, queria tanto uma coisinha. Às vezes, ele tem 10 daquela coisinha que ele tá te pedindo. Ai, quero um carrinho novo. Aí, você vai lá e compra um carrinho novo pra ele. Ele já tem 10 carrinhos que tá lá, tudo parado. Que ao invés de brincar com eles, ele tá lá assistindo televisão, brincando no celular. Então, às vezes, a gente tem que ver quais são as prioridades que nós estamos dando. Sempre a prioridade pros outros, o que acontece também. Às vezes, você não tem o hábito de se arrumar porque você prioriza tudo e a todos. E esquece de você mesma. Então, seu trabalho é mais importante, seus filhos, sua casa, seu marido, seu cachorro, o papagaio, o periquito, sua mãe, sua avó, sua tia. E você não se vê como prioridade. Se alguém chegar pra você e falar assim, fulano, você faz isso pra mim? Você pode não ter tempo. Você pode estar tarefado, você vai olhar e não vai querer dizer não, vai e faz. Só que pra você mesma, se for algo pra você, vou tirar um tempinho pra me tomar um banho melhor. Lavar minha cabeça hoje, escovar meu cabelo, você, não vou fazer isso não, porque eu vou precisar de tempo. Mas se alguém chegar pra você e pedir alguma coisa, você vai arrumar um tempo e vai fazer. Então tá vendo como que às vezes é desculpa? Então, quando você cria isso como uma rotina, como prioridade, você consegue. Tenha, é um hábito. E pra gente finalizar, eu quero falar sobre o último tópico. Não desista quando estiver um dia de desânimo. Por quê? Porque às vezes a gente tá indo ali legal, igual ir na academia, né? Você tá indo segunda, você vai terça, quarta, quinta, sexta. Aí se chega na sexta, você fala assim, hoje eu não vou. Aí vira semana, às vezes você não vai no final de semana, quando é na segunda, eu já não fiz sexta, então também não vou hoje não. E não vou depois, e você para, quando vê você já não está indo mais. Então, não desanime por conta de um dia, né? Às vezes você não acordou bem mesmo, hoje você não vai querer se arrumar. E eu tiro muito isso da TPM. Eu sou aquela mulher que tem todos os sintomas da TPM. Acho muito legal a mulher que não tem, né? Tem algumas mulheres que às vezes falam, eu não tenho, mas eu tenho todos. Desde o bom humor até o mau humor, desde a tristeza até a alegria e desde o desânimo até o ânimo. Então, às vezes eu começo nos meus primeiros dias ali de TPM, eu tô acabada. Até que eu me olho e falo assim, gente, eu posso ser melhor que isso, eu tenho que melhorar. E mesmo se eu tô ruim, mal, às vezes sentindo dor, às vezes transtornada, nervosa, eu falo, não, eu sou melhor do que isso. Eu vou lá, eu tomo um banho, eu lavo a cabeça, eu me arrumo e eu vou fazer qualquer coisa. Nem que for no shopping tomar uma casquinha. Porque isso me alegra, me motiva, né? Ou então ir lá no shopping, vou lá na Cacau Show, peço um chocolate, um pratinho diferente lá, um moranguinho com chocolate. Porque isso já me motiva, nem que for pra me comprar uma coisinha simples ali. Então também... E automaticamente, quando eu me arrumo, o meu subconsciente já entende assim, não, a sua ressaca acabou, você tem que melhorar, né? A sua fossa já foi. Então, de vez em quando, acontece às vezes a gente desanimar, tá cansado, tá triste.
Só que isso não pode, a sua tristeza, ela não pode virar um hábito. Porque se a sua tristeza, o seu desânimo vira um hábito, você pode até mesmo se tornar uma pessoa depressiva. A depressão, ela começa exatamente nisso. Da pessoa não querer se cuidar, não querer se olhar, tá triste, se afundar na tristeza. Você já viu aquela amiga quando ela termina lá com o namorado? Aí ela começa a ouvir aquela música de sofrência, aí começa a ficar em casa, não sai, não faz nada, fica deprimida. Quando vê, tava deprimida e começa a ficar depressiva. Então, porque ela não teve forças para sair dali. Mas às vezes nem sempre a gente vai ter forças, mas nós temos que nos esforçar. Por isso que a gente entra lá no primeiro tópico do que eu disse aqui. Faça um compromisso com você mesma. Você precisa se comprometer consigo mesma. Não, eu sou melhor do que isso. Eu posso melhorar. E quando você se compromete com você mesma, você começa a modificar a sua forma de pensar e a tentar melhorar. Como eu falei aqui na live da semana passada, né? Eu falei, não adianta a sua vida mudar e você continuar do mesmo jeito. A nossa vida, ela muda, só que nós temos que nos posicionar a viver as mudanças, a nos transformar, a evoluir. Se a sua vida mudar e você não evoluir, você não chega em lugar nenhum. Que é o que a gente tá falando aqui. Faça um compromisso com você mesma. Se você não se comprometer com você mesma, que amanhã você vai acordar mais cedo, que você vai tentar criar disso um objetivo para que vire um hábito, escolher o seu look com antecedência, às vezes acordar mais cedo, você não consegue, né? E quando vê, você tá tão deprimida, tão desanimada, tão triste, se acha tão feia, né? Que às vezes é assim, às vezes você não consegue, você se vê bonita. Às vezes você... Quais são as desculpinhas que você tem dado? Igual eu disse aqui, você, tô gordinha, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo. Isso são desculpas que a gente vai criando um muro de desculpa. Quando a gente vê, o muro já nos deixou submerso. A gente tá lá embaixo, o muro tá lá em cima e a gente não consegue destruir ele. E você vai se afundando cada vez mais, ficando cada vez mais desanimada, cada vez mais triste e cada vez andando mais mal arrumada. Isso é muito sério, gente, porque às vezes a pessoa fala assim, é só roupas. Não, não é só roupas. É sobre você. É sobre você se olhar de forma diferente. É sobre você se amar. É sobre você ter a recuperação da sua autoestima, da sua autoconfiança. Quantas clientes que entram na consultoria comigo e às vezes elas entram tristes, desanimadas, elas não se olham, elas não se veem, elas não se sentem bonitas. E quando a gente finaliza a consultoria com todo o processo que ela passa de mudança, de transformação, de entender mais sobre ela mesma, de entender que não é só sobre roupas, mas também é como ela se sente. Não é, às vezes, só porque ela está gordinha, às vezes é porque ela compra peças que não valorizam o corpo dela. E quando a gente finaliza a consultoria, que ela entende sobre o diagnóstico dela, né? O formato corporal, as peças que mais valoriza, o estilo que ela tem, as cores que mais favorecem ela, que ela começa a se ver mais bonita, ela sai com muito mais autoconfiança, com a autoestima muito mais elevada e com o amor próprio lá em cima. Às vezes eu atendo clientes que o amor próprio tá aqui. Quando ela finaliza a consultoria, o amor próprio fica aqui, porque ela entende que todos são importantes, mas que ela é a prioridade. Então, seja você a prioridade de você mesma. Porque às vezes nós priorizamos a tudo e a todos e vamos nos esquecendo de nós mesmas. E se você precisar, se você quiser, eu posso, com certeza estou aqui para te ajudar nessa jornada. Porque às vezes você fala assim, mas eu não consigo sozinha. Então aí você precisa de ajuda se você não consegue sozinha. E eu posso te ajudar, né? Inicie conhecendo mais sobre o seu estilo, sobre o seu formato corporal. Porque às vezes também você não consegue ter o hábito de se vestir bem porque você olha pro seu guarda-roupa e acha tudo ruim. Oi, mãezinha, boa noite para as meninas que estão entrando. E quando você começar a olhar pro seu guarda-roupa, você identificar peças que te favorecem, peças que têm a ver com o seu estilo, peças que realmente vão te ajudar no seu dia a dia, que vão ser mais práticas para você, você automaticamente vai ter mais tempo de se vestir e também vai conseguir fazer disso um hábito. Porque tudo é fazer disso um hábito. É tentar hoje, é tentar amanhã, depois. Mas um dia não deu certo. Tudo bem, você vai pular esse dia que não deu certo
E amanhã é outro dia, você vai tentar de novo até que você consiga, tá? Então, se vestir bem também faz parte de um hábito, de uma programação, de reprogramar a sua mente, de reprogramar os seus horários, a sua rotina para que você consiga. E essa foi nossa live de hoje, meninas. Vou finalizar a live aqui, porque ó, já tô no meu limite aqui de voz. Muito obrigada por vocês terem participado. Se você chegou aqui no final dessa live, a live vai ficar gravada tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. E você pode assistir ela desde o começo. A nossa live de hoje foi falando sobre como ter o hábito de se arrumar todos os dias. E o meu desafio pra você é que essa semana você tente. Hoje só foi segunda-feira. A gente tem uma semana toda pela frente. Pegue pelo menos 3 desses pontos aqui que eu falei, que faça um compromisso com você mesma, comece a se arrumar mais cedo, foque nos seus objetivos, se vista para onde você quer chegar e não só para onde você está. Escolha os seus looks com antecedência, para que você tenha o foco de recuperar sua autoestima, sua autoconfiança, seu amor próprio, para que você goste realmente da sua imagem, daquilo que você vê no espelho. E por último, não desista quando tiver um dia de desânimo. Lembre sempre que nada é melhor que um dia após o outro para que você se sinta melhor, tá, lindona? Então pegue um desses tópicos aqui, pelo menos no mínimo 3, que você identificou que você está fazendo incorreto e comece a tentar desenvolver ele. Então faça um compromisso com você mesmo. Você tá aqui nessa live, se comprometa. Eu vou me comprometer que amanhã eu vou acordar um pouco mais cedo, 2 comprometimentos, e vou me vestir melhor, porque eu tenho o objetivo de ser promovida no meu local de trabalho, de ser elogiada por alguém, de me sentir melhor, me sentir com a minha autoconfiança recuperada. Aqui nós já temos 3 tópicos. Então, tá vendo como que é simples? Não é difícil. Só que você tem que tentar. Mas eu não consigo. Você nem tentou e já tá dizendo que não consegue? Tudo é hábito. Se você não tentar, você não vai conseguir mesmo. Agora, se você tentar, eu te dou a certeza que você vai conseguir. E se um dia você desanimar, não tem problema. No outro dia você tenta novamente. O importante é não desistir. Seguir em frente, porque você pode. Diga sempre, tudo posso, tudo consigo, tudo sou capaz. E não há nada que você saiba que você não possa aprender ainda mais. Oi, tia, boa noite. E essa foi nossa live de hoje, lindonas. Um beijão pra vocês, fiquem com Deus. E até a nossa próxima live.